Termina amanhã o prazo para tirar o título de eleitor, pedir transferência de domicílio eleitoral e regularizar pendências nos cartórios eleitorais de todo o país. O estudante Bruno Akazaki, de 25 anos, se mudou para o Japão em 2006 por motivos profissionais. De volta ao Brasil, uma das primeiras providências foi procurar um cartório eleitoral. Vim regularizar o título, que estava cancelado porque eu peguei várias eleições, né? Como eu tive muito tempo fora, né? Os eleitores brasileiros que ainda não regularizaram o título para votar nas eleições municipais deste ano precisam ficar atentos à data limite para procurar o cartório eleitoral mais próximo. Dia 9 de maio é também o último dia para tirar o título de eleitor, fazer a atualização dos dados cadastrais, transferir o domicílio eleitoral e para que os cidadãos com deficiência ou mobilidade reduzida peçam a mudança para uma sessão de votação adaptada. Basta comparecer ao cartório eleitoral com um documento de identificação oficial com foto e comprovante de residência. Para agilizar o atendimento, o interessado pode iniciar o pedido desses serviços no site do TSE. A partir dos 18 anos, o voto é obrigatório. A estudante Brenda Cristina, que completou 18 agora em janeiro, veio aproveitar os últimos dias do prazo da Justiça Eleitoral para tirar o título eleitoral. Pois é, 18 anos, né, idade máxima para tirar o título, eu vim, não tive a oportunidade, né, de tirar os meus 16 anos, por isso eu vim agora, mesmo o Brasília não tendo uma votação municipal, eu tirei o título e acho muito importante, quem já tiver 16, quiser votar, é bom dar uma opinião, né, no governo. Em 7 de outubro deste ano, os eleitores de mais de 5.500 municípios brasileiros vão eleger novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. A partir dos 18 anos, o voto é obrigatório. Quem tem 15 anos, mas completa 16 até o dia da eleição, também pode pedir o título até 9 de maio. Aos 16 e aos 17 anos, o voto é facultativo. E para esclarecer um pouco mais os eleitores e os novos eleitores, eu estou aqui com Sérgio Cardoso, ele é secretário da Corregedoria Geral do Tribunal Superior Eleitoral. Sérgio, quem pode tirar o título de eleitor? Boa tarde. Boa tarde, Mara. Todo cidadão brasileiro, a partir dos 16 anos, tem o alistamento eleitoral facultativo, até os 16, idade em que ele passa a ser obrigatório. No ano de realização de eleições, aquele jovem que completa 16 anos até o dia da eleição, ele também está habilitado a fazer o alistamento eleitoral. Aquelas informações de que poderiam ser obtidas no próprio site do TSE não podem ocorrer mais hoje, né? Parece que ela teve um prazo para isso não acontecer. O pré-atendimento para as operações do alistamento eleitoral via internet no site do TSE, ele era possível até o dia 4 de maio, a última sexta-feira. O eleitor tinha um prazo de 5 dias para comparecer aos cartórios, às unidades de atendimento da Justiça Eleitoral em todo o país, para complementar a sua operação de alistamento eleitoral. E esse prazo expira porque há necessidade de fechamento dos dados do cadastro eleitoral e esse prazo de 5 dias ele não pode ser ultrapassado. Por isso o serviço não está mais disponível. Ok, doutor Sérgio, agora que tipo de punição o eleitor ele recebe se ele não justificar ou se ele faltar à eleição? O eleitor que deixa de se alistar no tempo devido, ele fica sujeito ao pagamento de multa após a reabertura do cadastro, depois da totalização das eleições. Se ele deixa de comparecer às eleições já inscrito como eleitor, não justifica a ausência e não paga as multas devidas, ele pode ter uma série de restrições a atos da vida civil, como se inscrever em concurso público ou ser nomeado depois de ter sido aprovado, fazer passaporte ou carteira de identidade, se inscrever em estabelecimento oficial de ensino, são algumas das restrições. Agora, doutor, o eleitor ele pode transferir o título somente até amanhã ou tem uma outra carência? Não, o prazo limite é realmente amanhã, dia 9 de maio, em razão de uma limitação prevista em lei. Nos 150 dias que antecedem as eleições, não é possível mais a Justiça Eleitoral receber esses requerimentos. E em que situações o eleitor tem o título cancelado? Se ele deixa de votar em 3 eleições consecutivas, ele pode ter o seu título cancelado.
Depois que o eleitor falece, o título é também cancelado. Se ele tenta se alistar mais de uma vez depois dos cruzamentos de dados que a Justiça Eleitoral realiza, ele também tem esse segundo título cancelado. Ok, doutor. Em que situações o voto ele é facultativo? Para aqueles eleitores entre 16 e 18 anos, para os analfabetos e para os maiores de 70 anos. Mesmo aqueles menores de 18 anos que fizeram a sua inscrição eleitoral, eles não estão obrigados ao exercício do voto. Agora, qual é o procedimento de quem vai tirar o título pela primeira vez? Ele precisa comparecer a uma das unidades de atendimento da Justiça Eleitoral, portando um documento de identificação, preferencialmente com foto, um comprovante de residência, e aí ele vai estar habilitado a fazer o seu requerimento pela primeira vez, sua primeira inscrição. Doutor Sérgio, que tipo de serviços podem ser prestados mediante a apresentação de qualquer documento de identificação oficial com foto? Em todos os cartórios eleitorais, nas centrais de atendimento da Justiça Eleitoral, é possível, além da inscrição do primeiro título, de se fazer uma transferência de domicílio, na hipótese daqueles que mudaram de residência, de atualizar qualquer dado do cadastro eleitoral mediante uma operação de revisão, de extrair uma segunda via, efetuar pagamento de multas e mesmo regularizar a situação de inscrições que tenham sido canceladas. Doutor, para o eleitor que estiver em outro país, o prazo e as regras são as mesmas? São as mesmas, o eleitor ele vai ter que procurar os postos consulares, as repartições consulares, missões diplomáticas no país de residência, e eles estão habilitados a fazer os serviços da Justiça Eleitoral, mas os prazos são exatamente os mesmos. Ok, doutor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Boa tarde. Paulo, é com você.